Tem gente que sonha e tem gente que acorda no meio da noite assustado, coração acelerado, respiração pesada e aquela sensação de que algo não está bem. O pesadelo não é só um sonho ruim. Na psicanálise, ele é visto como um sonho que falhou. Freud dizia que o sonho em geral tenta proteger o sono. Ele transforma conflitos, desejos e angústias em imagens, para que a gente continue dormindo. Mas nem sempre isso dá certo. Quando a intensidade é grande demais, o sonho não consegue disfarçar o que está em jogo e o sujeito acorda. O pesadelo aparece justamente nesse ponto, como se insistisse em se mostrar, sem conseguir ser totalmente traduzido. Então a pergunta não é só por que eu tive um pesadelo, mas o que este pesadelo está tentando dizer que ainda não encontrou palavras. É a partir dessa ideia que a gente começa o programa de hoje. A Adriana vai falar sobre algo que muita gente sente, mas nem sempre entende, porque em alguns momentos da vida a gente começa a ter medo de dormir. A Aglaíse traz um tema que mistura corpo e mente de um jeito curioso, o sonambulismo e a paralisia do sono, quando o corpo parece acordado, mas algo ainda está preso. E a Diana vai olhar para um ponto muito direto. O que a gente leva para a cama? Por que o travesseiro muitas vezes vira um tipo de divã? E o bruxismo, por exemplo? E o que não foi elaborado durante o dia pode aparecer à noite, de outras formas. Então fica a pergunta para você. O que tem aparecido nos seus sonhos ou nos seus pesadelos? Tripulação, decolagem autorizada. Quando a gente fala em pesadelo, a primeira ideia costuma ser simples, um sonho ruim. Mas na psicanálise isso é só o começo. Freud, em A Interpretação dos Sonhos de 1900, propõe algo importante. O sonho em geral não é um problema, ele é uma solução. Ele funciona como uma tentativa do psiquismo de proteger o sono. Durante a noite, conteúdos inconscientes, desejos, conflitos, angústias começam a se movimentar. E o sonho entra justamente aí. Ele transforma isso em imagens, em cenas, em histórias. De alguma forma, ele traduz o que está acontecendo dentro da pessoa, para que ela consiga continuar dormindo. Só que nem sempre isso dá certo. E aí que entra o pesadelo. O pesadelo aparece quando essa função do sonho falha, quando a intensidade da angústia é grande demais ou quando o conteúdo que emerge é difícil demais para ser transformado. Freud vai dizer que nesses casos o sujeito não consegue sustentar o sono. Ele acorda. O pesadelo, então, não é mais um sonho ruim, ele é um ponto de ruptura, um momento em que aquilo que estava sendo trabalhado pelo sonho ultrapassa um limite. Depois de Freud, outros psicanalistas vão aprofundar isso, especialmente quando pensamos em trauma, porque há situações em que o pesadelo não aparece como uma deformação, mas como uma repetição. A pessoa sonha várias vezes com a mesma cena ou com variações muito próximas, como se algo insistisse em voltar. Isso aparece muito em experiências traumáticas. Freud já apontava isso em Além do Princípio do Prazer, em 1920. Há situações em que o psiquismo não consegue elaborar o que aconteceu. E daí passa a repetir. Não para lembrar, mas como uma tentativa de dar algum destino àquilo que não foi integrado. Então, o pesadelo, nesses casos, não está escondendo algo. Ele está mostrando, ainda que de forma bruta, sem filtro, sem elaboração suficiente. Por isso, na psicanálise, a pergunta nunca é só por que eu tive um pesadelo? Mas o que dentro de mim está tentando aparecer?
e ainda não encontrou outra forma de ser dito. O pesadelo pode ser incômodo, pode assustar, pode acordar a pessoa no meio da noite, mas ao mesmo tempo ele aponta para algo importante, a um trabalho psíquico acontecendo, mesmo que ainda incompleto. E talvez o ponto não seja eliminar o pesadelo, mas entender o que ele está tentando nos mostrar. Preciso iniciar dizendo que esse tema não tirou meu sono e que daqui a pouco eu vou dormir. Então, muita gente diz que queria dormir menos para produzir mais. Outras pessoas sofrem com insônia e dizem que morre de vontade de dormir, mas que não consegue. Pensando aqui, será que a nossa mente, ela se sente segura o suficiente para se ausentar do mundo? No fundo, esse medo de dormir é o medo de que a realidade mude ou de que a gente mude enquanto não estamos nos olhando ou ninguém nos olha? Hoje, o bicho-papão, aquele lá que ameaçava as criancinhas, ele não está mais embaixo da cama. Ele é o vazio e ele é a perda de controle. Então vamos lá, pensa comigo. No mundo atual, nós somos definidos pelo que postamos, pelo que fazemos e também pelo que produzimos. O sono, no entanto, ele é o fim de toda essa performance aí, do dia todo. No sono não tem filtro, não tem ângulo certo. O rosto relaxa, a boca abre e a imagem se perde. Manter-se acordado, mesmo exausto, acaba sendo uma tentativa desesperada de manter o controle sobre quem eu sou. É como se a gente pensasse assim: se eu durmo e me desconecto do feed ou do e-mail, será que eu vou deixar de existir para o outro? O silêncio do quarto, ele é o lugar onde nós somos obrigados a encarar o nosso próprio desamparo. E a gente tenta lutar contra isso através do ajuste, porque hoje tudo é ajustado. Nós ajustamos a luz, a temperatura, a dieta, a carreira. Às vezes a gente tenta ajustar até os amigos, a família, mas o sono ele não é governável. Você não faz o sono. Nós somos tomados por ele. E muita gente usa a insônia como uma última linha de defesa, porque a pessoa ela teme a passividade. Acontece muitas vezes, entregar-se ao sono é aceitar que por 8 horas você não vai ter gerência sobre nada, nem sobre os seus próprios pensamentos. Nossos colegas também vão falar sobre isso. É o medo de que algo escape enquanto a guarda está baixa. Para piorar, o sono virou tarefa. Até isso agora a gente tem. Ele entrou na nossa lista de afazeres. Começando o dia, o que que eu vou fazer? Começando o meu dia tal hora, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, tal hora é o almoço, depois eu tenho outra atividade, é buscar o filho na escola, é levar para academia, para natação e tal hora eu vou dormir. E quando não dormirmos bem, nós nos culpamos. E essa culpa, ela também gera um estado de alerta. Ela cria um círculo vicioso onde a ansiedade para performar o sono, porque o sono também precisa ser performado, ele impede justamente o ato de adormecer. A gente vive sobre um lema: enquanto eles dormem, eu trabalho. Então, assim eu performo mais. Por isso, a mente cria esse estado de hiperalerta. É uma defesa contra a culpa de não estar fazendo nada. Porque é exatamente isso que acontece quando a gente dorme. E a verdade é que a gente acredita numa ilusão de que a nossa mente nos pertence totalmente. Mas como dizia Freud, nós não somos donos da nossa própria casa. O sono é justamente o momento em que o verdadeiro dono da casa, que é o nosso inconsciente, ele assume o controle. Estar passivo no sono nos coloca de frente a frente com o nosso vazio. Enquanto nós estamos ativos, estamos distraídos da nossa própria finitude. E o sono, de certa forma, ele imita a morte, que é a ausência
de consciência e de ação. É por isso que muita gente luta contra o sono como quem luta pela própria vida. Então, vou deixar uma pergunta aqui para quem quiser responder, quem se sentir à vontade. Por que nos sentimos tão ameaçados pela ideia de simplesmente não ser nada por algumas horas? Por que a nossa mente prefere a briga, a insistência da insônia, do que a paz de se entregar a algo de que ela simplesmente não pode gerenciar? O travesseiro como divã. O que levamos para a cama? Essa questão nos leva a pensar a relação que tem entre a psicanálise e o sono. A ideia sugere que, ao deitar, o trabalho psíquico continua, e às vezes de forma muito mais livre que no consultório. Para Freud, o sono não é um desligamento, mas um outro modo de funcionamento da mente. Ao adormecer, a censura enfraquece e o inconsciente ganha muito mais espaço. E é aí onde entram os sonhos, formações disfarçadas que revelam os desejos, conflitos e restos do dia, que são pensamentos e afetos que não foram elaborados e funcionam como gatilho para o trabalho onírico. Os desejos inconscientes não são claros, aparecem deformados, deslocados e condensados. As angústias e conflitos que evitamos durante o dia, à noite podem encontrar o que foi recalcado. O travesseiro não é somente uma metáfora, né? O corpo também fala. Tensões, dores, cansaços. O psíquico e o somático se entrelaçam. Fantasias quando o corpo nem está dormindo, nem está acordado. Nós passamos por esse momento a cada vez que vamos pegar no sono, a gente tem esse momento de dúvida, se eu estou dormindo ou se eu estou acordado. E é esse o momento mais fértil para a associação livre. Divã sem analista e produção psíquica intensa. Aí surgem os insights. É aí que a gente muitas vezes encontra a resposta para problemas que a gente passou o dia inteiro tentando resolver. O bruxismo é conhecido por ser um distúrbio do sono. É uma forma de descarga corporal, de tensão psíquica, algo que não foi simbolizado pela palavra e acaba falando pelo corpo. Quando criança, os pais percebem esse ranger dos dentes, esse barulho durante a noite, e acham até bem estranho, depois que vão perceber que está vindo esse som da boca da criança. Esse ranger dos dentes, que muitas vezes os pais então levam para o dentista, ou mesmo nem têm percebido ainda, e o dentista percebe um desgaste nos dentes. Nesse momento, esse desgaste já é uma marca no corpo, o corpo já está marcado. Existe o problema físico e o problema no campo psíquico, seja na criança ou no adulto. O problema é atemporal, realmente. Mesmo no adulto, existe uma criança interna. E é marcado por essa fase da boca. A boca é muito importante. Aliás, é a primeira fase da criança. É onde ela começa a mamar, né, os primeiros alimentos, a introdução alimentar, que não é mais só o leite, só a mama. Tem a questão da dentição toda, tem a questão da própria fala, né, da linguagem. Então, esses primeiros momentos, essa primeira fase do desenvolvimento, tudo acontece na boca. E é sinônimo, né, para a psicanálise, o psiquismo e o corpo, entre a pele e a carne. A criança, quando criança, sem amadurecimento psíquico, entramos em problemas familiares, problemas do próprio desenvolvimento que os pais ficam estimulando e ela ansiosa, sem dar conta daquele desenvolvimento, né? Toda uma cobrança dos pais no seu desenvolvimento. E esses problemas, o que acontece? A criança fica tensa, estressada, e ela leva tudo para a boca. Esse ranger dos dentes é sinal de um grande estresse para a criança, uma tensão emocional, uma repressão de sentimentos, uma ambiguidade. Ela fica entre o amor dos pais e o não gostar
daquele comando do pai. Ou muitas vezes é um problema familiar, né, do casamento dos pais e a criança no meio daquela situação, no meio da briga. Então, ela tem uma raiva, uma descarga, uma questão física que ela leva para a boca e trinca os dentes, range os dentes, ou fica numa mordida forte. E como eu falei, é atemporal. Então, o adulto também tem as suas tensões. Ou ele vem arrastando esse problema desde a infância, ou então, eventualmente, na adolescência, na fase adulta, quando ele não consegue resolver os seus problemas, ele traz esse problema para a boca. A boca é muito importante, como eu já falei, que é uma fase de libido mesmo, bem importante na psicanálise, que devemos, então, trabalhar com essa criança ou com esse jovem, essa fala, esse falar, talvez levando para fazer sessões de análise, psicanálise. Isso não resolvido, além do físico, do corpo físico, dos dentes estarem marcados, ele pode levar esse problema da boca para o resto de sua vida. Na adolescência, ele pode envolver-se com tóxico. Na fase adulta, também pode ter depressão, ou na adulta, ou na fase da adolescência. E existe problemas de ATM nos adultos, que é a arcada, né? A mandíbula, essa mordida. Por mais que os médicos, os dentistas, na verdade, façam a correção, os encaixes dos dentes, se existir esse problema latente psíquico, vai continuar essa mordida, vai continuar esse ranger, essa forçação, esse desgaste dentário, que se corrigido pelos dentistas, eles podem tomar outro caminho, com tiques nervosos. O corpo ele vai falando dessas tensões. E aí, no sono, isso vem porque o inconsciente está liberado, está mais relaxado, perde a consciência, vamos dizer assim, no sono, o inconsciente entra e essa tensão se dá na boca. Isso chamamos de bruxismo. Os transtornos do sono aparecem com muita frequência na clínica. Insônia, pesadelos, despertares noturnos, agitação durante a noite. Muitos pacientes relatam que dormem mal, acordam cansados ou que fazem coisas durante o sono e não se lembram depois. Para a psicanálise, essas manifestações não são apenas fisiológicas, elas têm também uma dimensão psíquica. Em 1900, em A Interpretação dos Sonhos, o Freud afirmou que o sonho era guardião do sono. Isso significa que o sonho não vem para perturbar, mas para proteger o dormir. O que perturba o sono são os impulsos inconscientes sexuais, os desejos reprimidos, que se recusam ao silêncio. Durante o sono, o eu, o ego, entra em repouso e a censura também enfraquece. Neste momento, os desejos inconscientes encontram uma brecha para se manifestar. É então que entra o trabalho onírico. Freud também afirmou que o sonho é a via régia para o inconsciente, porque permite que conteúdos reprimidos encontrem uma forma de aparecer. Mas, para que o sono não seja interrompido, o desejo não pode aparecer de forma direta. Ela precisa ser disfarçada. O sonho utiliza restos diurnos, pequenas experiências do cotidiano, imagens, lembranças, fragmentos do dia. Transforma estímulos internos, como afetos, sensações corporais, e também os estímulos externos, como ruídos ou alguns movimentos estranhos próximo de quem está dormindo. Tudo isso para que o desejo não encontre uma forma de realização e nem despertar o sonhador. Nesse sentido, o sonho é um compromisso, ou melhor, uma formação de compromisso. O desejo quer aparecer e o sono precisa continuar. Mas o momento do adormecer também envolve algo mais profundo. Dormir é também um momento de desamparo. O eu se torna muito vulnerável. Os contornos do corpo eles se apagam. O dentro, o fora fica menos definido e o tempo perde a continuidade. É um estado em que o sujeito retorna às formas mais primitivas do funcionamento. E os sujeitos com aparelhos psíquicos mais estruturados conseguem elaborar melhor esses conteúdos. O sonho realiza muitos trabalhos e o desejo
se disfarça e o sono é preservado. Mas quando há uma falha na simbolização, surgem outras formas de lidar com esses conteúdos. Alguns evitam dormir e surge a insônia. Outros sonham de forma mais angustiante, com poucos disfarces, e repetem, por exemplo, experiências angustiantes e aparecem os pesadelos. E outros se despertam ou falam durante o sono, e aí também tem aqueles que são tomados pela angústia. E há também situações em que o sonho não consegue se constituir. E é nesse momento que aparece o sonambulismo. O sonambulismo não é um sonho atuado, ele é justamente um sonho fracassado. Ou seja, o psiquismo ele não consegue simbolizar, não consegue construir uma cena onírica. O trabalho do sonho falha. Quando a simbolização fracassa, o que ativa, nesse caso, é o polo motor. E em vez de sonhar, o sujeito se move. Alguns se agitam, mudam de posição, outros falam, e repetidamente. Outros, de alguma forma, se levantam, caminham, realizações. E ao despertar, não se lembram de nada. Porque não houve uma elaboração simbólica, não houve sonho, houve apenas uma ação, uma descarga. E nesse sentido, o funcionamento do sonambulismo marca um fracasso da simbolização. O corpo entra em ação onde o pensamento não consegue se organizar. Mas, ainda assim, essa atividade motora tem uma função importante. Ela preserva o sono. Em vez de acordar diante de uma excitação psíquica, o sujeito se movimenta, descarrega, reorganiza e continua dormindo. Ou seja, mesmo quando o sonho falha, o psiquismo ainda tenta proteger o sono. E isso nos mostra que o transtorno do sono são também tentativas de organização psíquica. A insônia pode evitar o encontro com conteúdos angustiantes. O pesadelo sinaliza falhas de disfarce do desejo. E o sonambulismo, quando aparece, a simbolização fracassa e o corpo assume a tarefa de preservar o sono. Mesmo dormindo, o psiquismo continua trabalhando, porque para a psicanálise o sono não é ausência de atividade. É um momento em que aquilo que não encontrou lugar durante o dia tenta de alguma forma se expressar. Quando não pode virar sonho, acaba virando um movimento. Para você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Se você realmente gostou, por favor, dê seu like e nos siga para mais conteúdos como esse. Até mais!